Se a gente olhar para as nossas vidas para trás, a gente vai se dar conta que sempre existiu um fio invisível que percorreu o nosso caminho até hoje e que, pelo jeito, ele vai seguir percorrendo com a gente, um fio invisível da nossa essência, da nossa existência. Ele já existia com a gente desde criança e talvez até muito antes disso, lá na barriga, ou talvez até muito antes disso, mas é um fio que tem a força da nossa essência, a força da nossa individualidade e a força de todo o coletivo que essa individualidade carrega. Por que eu estou falando isso? Porque, reparem, esse momento que a gente vive de reclusão ou de quarentena ou de relação com essa pandemia faz com que a gente necessite olhar para os recursos que a gente tem. Sejam crianças, sejam adultos. O que a gente tem dentro da gente e que a gente pode acessar e que a gente acessa quando precisa. E eu acho que esse é um momento em que cada um de nós está precisando acessar esses recursos. E é muito bom quando a gente descobre a força que eles têm, a criatividade que a gente tem e a energia que a gente pode ter para administrar os desafios que a gente vem tendo nesse percurso. Esse fio é um fio invisível e, como todo invisível, é muito poderoso. Se a gente reparar, o mundo invisível e o próprio vírus, aliás, esse vírus está falando isso com muita clareza, mas a gente sabe que aquilo que não é visto tem muito mais força do que aquilo que é visto. Seja lá aquilo que vocês nesse momento estão imaginando sobre o invisível. Né? A criança, por exemplo, tem muito mais medo daqui do escuro, onde ela não vê, né, as imagens daquilo que está acontecendo no ambiente, do que quando a luz está acesa. Né? O nosso mundo invisível, ele tem muito poder. O nosso inconsciente, a comunicação que não é tão visível, aquela que passa de uma maneira subliminar, as manipulações, né? As forças que existem ao nosso redor que a gente nem imagina. A relação das pessoas com a espiritualidade, a gente não pode pegar as emoções e a gente não pode pegar o mundo espiritual. A gente não enxerga com os nossos sentidos, mas a gente sabe, a gente sente a força que tudo isso tem. Então, me deu vontade de falar sobre isso com vocês, porque às vezes a gente não enxerga a força que a gente tem, mas a gente sabe, a gente reconhece, e a gente pode reconhecer ainda mais se a gente olhar para dentro e enxergar esse fio. Sejam crianças, sejam adultos, reparem nos vários momentos da vida que você precisou, essa força veio. Esse fio invisível, ele brilhou e você pôde se agarrar nele. Reparem,